para saber de onde que vocês são, né? Estão chegando aí, que vai ser bacana mesmo. Hoje um assunto bem interessante, né? E que é muito falado, né? Mas muitas vezes não é tão explicado da maneira correta, né? E hoje a gente vai detalhar ele aí, que é a gestão de banca, né? Vamos falar hoje sobre gestão de banca, que eu chamo de gestão de risco, e já explico o porquê desse nome, tá, pessoal? Então vai chegando aí, vai dando um alôzinho pra gente, e a gente já vai começar a nossa aula de hoje aí, falando sobre gestão de risco, tá? Vou ensinar vocês aí hoje como fazer uma gestão de maneira correta, né? Para que vocês possam aí nunca mais quebrar a banca de vocês, né? Que é um grande problema aí da grande maioria dos apostadores aí, né? Que acabam cometendo erros aí e quebrando a banca, tá, pessoal? Então vai chegando aí, já vai dando um alôzinho. Ó, salve aí pro Dudu, do Mendes. Tá sempre conosco, né? Tá sempre na live aí. Sempre que a gente faz live, ele comparece. Pessoal chegando aí. Muita gente sempre do Nordeste. O Nordeste sempre em peso com a gente. Vai chegando aí. Já vai dando um alôzinho pra gente começar então a nossa aula de hoje. Tá? Aula sobre gestão de risco, tá, pessoal? E por que eu chamo de gestão de risco? Tá? As apostas esportivas são investimentos de renda variável, onde você trabalha com renda variável, de alta volatilidade. Ou seja, tem meses que você ganha mais, tem meses que você ganha menos, tem meses que você acaba ficando no prejuízo. Existe essa por ser uma renda variável, né? Então você precisa saber, né, e você precisa aprender a fazer todo esse seu gerenciamento de risco. Você precisa saber qual o risco você está disposto a correr nesse mercado para o retorno que você vai ter, certo? Quanto que você quer correr de risco para o retorno possível que você vai ter em determinado investimento, em determinada aposta que você vai fazer, tá? Por isso uma gestão de risco, tá? Por ser um trabalho de renda variável. Primeira coisa que você precisa entender, pessoal, identificar, na verdade, é o seu tipo de perfil. O seu tipo de perfil como apostador, o seu tipo de perfil como investidor, tá? Se você tem um perfil conservador, se você tem um perfil moderado, ou se você tem um perfil mais agressivo, né, mais arrojado. Isso é importante, é a primeira parte que você precisa fazer para começar a fazer um trabalho de gestão, tá? É identificar o seu tipo de perfil. Conservador, moderado ou agressivo, tá? E aí não é o agressivo, por exemplo, não é aquele cara que bota mais dinheiro, eu vou colocar aqui uma grana alta. Não é, isso aí é burrice, tá? O agressivo é você ter um perfil onde você corre mais riscos no mercado, né? Você acaba tendo um risco maior pelo retorno que você vai ter. Isso é um perfil que o cara é mais agressivo, né? Ele corre mais risco, tá? O cara que é conservador, ele já é ele corre menos riscos, né? Ele tem um perfil de ser mais conservador, né? Um risco menor dentro das suas apostas. Por que eu digo isso? Porque com base nesse perfil, você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor da sua banca, tá? Vamos imaginar aqui, só para fins de cálculo, que você tem uma banca aí no valor de R$1.000, tá? R$1.000 é o valor da sua banca. R$1.000 é o que você tem para você apostar, tá? R$1.000 é o valor total da sua banca. Então o que você vai fazer? O cara que é conservador, ele vai dividir a banca dele em 100 partes, tá? A nossa banca ela vai ser dividida em unidades, então você vai dividir a sua banca em 100 unidades, 100 partes iguais, certo? O cara que tem um perfil mais moderado vai dividir a sua banca em 50 partes. E aquele cara que tem um perfil mais agressivo, mais arrojado, que eu não acho legal, não acho interessante, vai dividir a sua banca em 30 unidades, certo? Quem é iniciante, quem está começando agora nas apostas esportivas, necessariamente eu recomendo, comece sempre com uma divisão de 100 unidades, tá? Comece com uma divisão de 100 unidades, não faça um outro tipo de gestão, comece com uma divisão de 100 unidades, tá? Ou seja,
Se você tem uma banca de R$1.000, você vai pegar a sua banca e vai dividir por 100. Obviamente, então, você vai ter o valor da sua unidade. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o valor da sua unidade vai ser R$10. Então, R$10 representa uma unidade, que corresponde também a 1% da sua banca, certo? Então, você tem R$10, né, o valor que corresponde a uma unidade. Então, você já achou o valor da sua unidade. Beleza. Com base nisso, você sabe que uma unidade é R$10, você sabe que 2 unidades é R$20, meia unidade é R$5, uma unidade e meia é R$15, porque você tem já o valor da sua unidade. E às vezes, muitas vezes eu coloco lá no Telegram lá, uma tip e coloco lá 1,5 unidades ou 1,5% e o pessoal não sabe nem o que é aquilo lá, o que é stake, o que é 1,5%, entendeu? Então, stake é o valor apostado, é o valor a ser apostado. Então, por exemplo, a stake que você vai utilizar vai ser de 2 unidades. Então, ou seja, você vai apostar, no exemplo nosso aqui, R$20, porque o valor da sua unidade, ou seja, uma unidade corresponde a 10. Então, se a stake para você fazer a aposta naquele jogo é 2 unidades que você colocou, então representa R$20. E aí tem um outro ponto. A partir do momento que você dividiu a sua banca em unidades, em 100 unidades ou em 50 unidades, você vai dividir o valor da sua stake. Tá? Como eu falei, a stake é o valor apostado. Então, nós temos 3 tamanhos de stake. Uma stake pequena, uma stake média e uma stake grande. Pessoal, anotem isso aí, hein? Tudo isso que eu falando é importante você estar anotando, porque é uma informação que realmente vale muito, tá? E vai ajudar muito vocês aí dentro da gestão de vocês. Então, vocês vão dividir a stake de vocês em pequena, média e grande, tá? E outra coisa, pessoal, sempre que tiver dúvidas, pode perguntar aí, tá? Pode perguntar aí no chat aí que a gente vai respondendo sempre na medida do possível, tá? Não falei isso aí antes. Tá com dúvida? Manda a pergunta aí nos comentários. É importante a gente sempre esclarecer todas as dúvidas, tá? Não podemos sair desse seminário, dessas aulas, com dúvidas, tá? Tá com dúvida, pergunta, às vezes pode ser uma dúvida que também pode ser de outras pessoas, e às vezes por mais simples que pareça ser a dúvida, é importante você perguntar e a gente está aqui para esclarecer, tá? Então tá com dúvida, pode perguntar aí em qualquer momento da aula que a gente responde ou responde mais à frente. Então vocês vão dividir também o valor, a stake de vocês, o tamanho da stake, em pequena, média e grande. Onde há stake pequena, você vai trabalhar com meia unidade a 1 unidade e meia. Então, meia unidade, 1 e 1 unidade e meia, dentro da stake pequena. Na stake média, você vai trabalhar de 2 a 3 unidades. Ou seja, 2 unidades, 2 unidades e meia, 3 unidades na stake média. E na stake grande, você vai trabalhar com 4 a 5 unidades. Né? 4 unidades e meia e 5 unidades. Como eu falei, eu praticamente não utilizo a stake grande. Eu trabalho muito com a stake média e também com a stake pequena, tá? Porque eu acho a stake grande também já para quem tem um perfil já mais arrojado, que corre mais risco do mercado, não é o meu perfil. Eu tenho um perfil moderado e eu trabalho sempre com uma stake média e uma stake pequena, tá? Então eu trabalho sempre nessa faixa aí de meia unidade até 2 unidades e meia em cada aposta, tá? E quanto colocar, Gilson? Qual o tamanho da stake em cada aposta? É pelo nível de confiança? Não tem nada a ver com o nível de confiança, tá, pessoal? O nível de confiança, se vocês forem somente pelo nível de confiança, vocês estão muito propensos aí à ruína, né? No caso, a quebrar a banca. Não é pelo nível de confiança. O tamanho da stake, a stake que você vai utilizar, se é uma stake pequena, se é uma stake média, tem a ver com a probabilidade daquele evento acontecer. Então, se você tem uma probabilidade maior, por exemplo, você vai entrar num over 2,5 gols, e você viu que você analisou, você fez o offline, você fez todo aquele trabalho de análise, e você identificou que tem uma probabilidade grande de acontecer esse over 2,5. Então, se você encontrou valor na cotação, né, você fez a precificação e encontrou valor na casa de aposta, você pode entrar com uma stake média. Por quê? Porque você sabe que a probabilidade é grande de sair aquele over 2,5. E se tem cotação, tem valor na cotação, você pode entrar com uma stake média.
Agora, quando você tem uma probabilidade menor, né, daquele determinado evento acontecer, você trabalha com uma stake menor, você trabalha com uma stake pequena. Eu, na grande maioria, eu trabalho com uma stake pequena, e em algumas situações a stake média, e em pouquíssimos casos eu utilizo praticamente, raríssimos mesmo, a stake grande. Né? Eu gosto de trabalhar, fico mais tranquilo para trabalhar com a stake pequena e stake média. Tá? Independentemente se estou no lucro, no mês, se estou no prejuízo, eu sempre vou mantendo esse tamanho de stake. Tá? Então, você vai, de acordo com a probabilidade do evento acontecer, você vai trabalhar em cima da sua stake. Você, logicamente, você também pode fazer uma stake fixa. Né? Eu vou utilizar aí sempre uma unidade e meia, né? Com uma stake pequena, uma unidade e meia, em todas as minhas apostas. Independente se a probabilidade é maior ou menor de um determinado evento acontecer, eu vou trabalhar sempre com uma unidade e meia. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso, tá? Você é um perfil mais do típico mesmo do conservador. Vou trabalhar sempre com uma stake fixa, sempre, por exemplo, com uma unidade e meia, né? Independente se você tem uma probabilidade maior ou menor de ter o green, né, naquela aposta. Você pode fazer isso também. Outro ponto, pessoal. Você dividiu a banca em 100 partes. Ok, mas eu vou manter sempre essa divisão de banca. Ou seja, porque se eu tenho R$1.000 e eu dividi ela em 100 partes, a minha unidade é R$10. Confere? Perfeito. Mas, e à medida que a minha banca for crescendo, eu vou tendo lucros, a minha banca vai subindo, eu vou manter esses meus R$10, que na verdade não vai ser mais, os R$10 não vai representar mais uma unidade, né, do tamanho da banca que eu tenho. Beleza. Quando que é o momento de vocês recalcular, fazer recalcular o valor da banca de vocês e dividir ela novamente? Eu coloco para vocês recalcular a banca a cada 3 meses. De 3 em 3 meses, vocês recalcularem aí o valor da banca de vocês. Vamos imaginar que você começou com R$1.000, aí veio o primeiro mês, vocês lucraram, teve o segundo mês, tiveram lucro, teve o terceiro mês, e a banca de vocês agora está com R$1.500. Né? Vocês tiveram um lucro aí de R$500, aí 50% da banca aí em 3 meses. Passados esses 3 meses, você vai lá e recalcula a banca. Então você pega 1.500 e divide ela novamente em 100 partes, e aí você vai ter aí o valor novo aí da sua unidade, né? Você vai ter um valor maior aí da sua unidade. Então eu recomendo que vocês façam esse nivelamento de grau das stakes aí de vocês a cada 3 meses, tanto para cima quanto para baixo. Porque daqui a pouco você teve aí, passado 3 meses, a banca de vocês, que era 1.000, baixou, por exemplo, para R$800. Né? Você teve um prejuízo de R$200 aí em 3 meses. Faz a divisão da banca de vocês de novo, em 100 partes, e aí vocês vão ter um valor novo para a unidade de vocês. Tá, pessoal? Importante, então, vocês fazerem esse recálculo aí a cada 3 meses, tá? É importante você fazer isso. E olha só como é importantíssimo você fazer o trabalho de gestão, de gerenciamento de banca. Vamos imaginar que vocês têm um método lucrativo, um método onde você tem uma lucratividade aí de 70%. Imagina você ter um método com uma lucratividade de 70%. Pô, é um baita de uma lucratividade, um baita do método. Então, vamos imaginar que em 100 apostas, né, em 100 apostas, você validou esse método. Tá? Você já volumou, já fez mais de 500 apostas, validou a metodologia, e a sua taxa de acerto, seu win rate, é 70%. Vamos imaginar, então que se você tem 70%, a cada 100 apostas, você vai acertar 70 e vai perder 30, correto? Já que o seu win rate é de 70%. Tudo certo até aqui. O que você não sabe é em que momento é que você vai ter, em 100 apostas, você acerta 70 e erra 30. Agora, o que você não sabe é em que momento é que esses 30 apostas que você vai perder, ou seja, 30 apostas que você vai tomar o head, elas vão vir. Em que momento é uma distribuição aleatória dos números, tá, pessoal? Então, assim, geralmente, ou normalmente, vai acontecer o quê? Você vai lá, vai fazer 10 apostas, vai ganhar 7, perder 3, vai ganhar 5, perder 5. Normalmente vai ser assim que acontece. Mas vamos imaginar que aconteça o pior cenário possível. O pior cenário possível que seria você perder as 30 primeiras. Então você começou
né, e você perdeu as 30 primeiras apostas. Você tomou head nas 30, tomou os primeiros 30 apostas, foram 30 heads, que é os 30 heads que você vai tomar em 100 apostas. Aí vamos imaginar que você pegou e colocou 4 unidades. Você colocou 4 unidades em cada uma das apostas de vocês. Lembrando que a gente fez o cálculo lá, que uma unidade correspondia a 10 reais, na banca de R$1.000 de vocês, que a gente exemplificou aqui. Então 4 unidades representa 40 reais, correto? Então você apostou 40 reais em cada aposta e você tomou 30 heads seguidos. Ou seja, os 30 heads vieram primeiro. Pega a calculadora de vocês aí. Pega a calculadora de vocês aí, né, no computador, enfim, celular. E some aí 40 reais, que é o valor que você estava apostando. 40 reais. E multipliquem por 30 heads, que vocês, né, num pior cenário, tomariam aí nessa metodologia de vocês. Então 40 reais multiplicados por 30 heads seguidos que vocês tomaram. Quanto dá? Faça os cálculos aí e comenta aqui nos comentários. 40 reais vezes 30. Qual foi o valor? 40 reais vezes 30. Pode escrever no comentário aí. Quanto que deu? Qual foi o valor que deu? Estão ruim de cálculo, hein? Estão ruim de cálculo. R$40 foi o valor que você estava apostando, vezes 30 heads que vocês tomaram aí, e esses heads eles vieram todos no início, tá? Todos no começo, tá? Bom, ninguém colocou aí, mas enfim, daria R$1.200, ó, acabou de colocar ali o Marlison, R$1.200. Qual é o valor da banca de vocês? Qual o valor da banca de vocês? R$1.000, certo? Ou seja, vocês quebraram a banca. Vocês quebraram a banca. Vocês, com um método altamente lucrativo, né, com alto índice de acerto, que é 70%, tá? Mas por um erro de gestão, de vocês, vocês quebraram a banca. Porque vocês tinham R$1.000 de banca, tá? Vocês validaram o método lá, e lógico, quando vocês validam o método, vocês colocam, né, um dinheiro bem baixo, né, para validação de metodologia. Então, imagina que você tem R$1.000 e aí você, por um erro de gestão, colocou 4 unidades em cada uma das apostas e esses heads eram tudo no início. E você tinha 1.000, só que aí perdeu mais do que você tinha e quebrou a banca. Então, veja a importância de você gerir o seu capital. A importância de você fazer um gerenciamento de forma correta. Uma gestão de banca, como o pessoal fala. Olha a importância disso aí. Porque não adianta você ter um método que é lucrativo, que você validou, que você fez grande volume de apostas, se você erra na gestão. Se você coloca mais do que aquele método suporta nos heads. Por exemplo, se você utiliza 2 unidades nesse método aí com 70%, 2 unidades, e você toma esses 30 heads no início, você vai perder pouco mais de 50% da banca. Tudo normal, e depois os greens iam começar a aparecer e você ia subir, ia alavancar. Entendeu? Então você precisa identificar e saber utilizar a gestão correta para o seu método que você tem, para a sua taxa de acerto, sempre respeitando, né, aquele tipo de perfil que a gente falou, né? Por isso que eu recomendo que vocês comecem sempre com um perfil conservador, que você comece sempre utilizando uma stake pequena, onde você trabalha de 0,5 unidades até 1,5 unidade, porque vocês não vão ter risco de quebra. Se você tiver um método lucrativo, um método que você validou, você não vai ter risco de quebrar a sua banca, tá? A gestão de banca, pessoal, ela não vai servir para vocês ganharem dinheiro. Ela vai servir para evitar de você quebrar a sua banca. É para isso que serve a gestão. Não para você ganhar dinheiro, mas sim para evitar que você quebre a sua banca. O que acontece com a grande maioria dos apostadores amadores, que não fazem gestão e vão aí, começam a fazer múltiplas, enfim, aqueles erros todos que a gente, né, tá careca de comentar aqui,
e acaba quebrando a sua banca. Então, o gerenciamento ele serve para isso, para que você evite a quebra da sua banca. Veja como é fácil, né? A gente simulou aqui um método com 70% de assertividade que por um erro de gestão quebraria a banca, né? Com 70% de assertividade. Por quê? Porque a gente não sabe em que momento é que você sabe que você vai ter 30 heads, mas você não sabe em que momento é que eles vão vir. Geralmente, ele vem de forma aleatória, distribuída aí entre greens e heads, né? Aqui a gente colocou aqui como se fosse o pior cenário possível, por exemplo, que ele viesse tudo no começo. Tá, pessoal? Esse é o ponto básico do gerenciamento de banca. Agora, eu vou falar sobre como você crescer a sua banca, como você ter uma banca para que você possa futuramente realmente ter uma renda extra das apostas esportivas ou viver somente das apostas esportivas, né? Quando a gente quer largar um emprego e viver das apostas, para isso você precisa ter uma banca alta para que os seus ganhos, né, possam suprir as suas despesas. Porque imagina, você com uma banca de... Você tem uma banca baixa, você tem uma banca de 100 reais, por exemplo. Você agora está na banca de 100 reais. E aí você faz 10% da banca no mês, que é um baita no resultado. Você faz 10% da banca no mês. É um baita resultado. Só que 10% da banca corresponde, né, na sua banca de 100 reais, por exemplo, a 10 reais. O que você faz com 10 reais? Nada. Tá? 10 reais nada. Então assim, você teve um baita resultado, mas o montante que você ganhou é pouco, porque a sua banca é baixa. Certo? Um resultado muito bom, 10%, mas com por exemplo, uma banca de 100 reais, 10% é 10 reais. Ou seja, o resultado foi excelente, foi extraordinário, 10% da banca. O problema é que o montante que você ganhou é muito pouco. E 10 reais você não consegue pagar as suas despesas, você não paga nada de despesa, na real, com 10 reais. Por isso que você precisa ter uma banca alta para que os seus ganhos possam então suprir as suas despesas e você então ter uma renda extra ou até mesmo viver das apostas esportivas. E como fazer então para chegar numa banca alta? É o que eu vou ensinar agora, tá, pessoal? Lembrando que quem tiver dúvida aí, se tá com dúvida, se ficou com dúvida nessa primeira parte aí, pode perguntar nos comentários, pessoal, que a ideia aqui, como eu falei, é esclarecer o máximo, tirar o máximo de dúvidas possível. Tá com dúvida aí, ficou com dúvida nessa primeira parte aí, pergunta, tá? Não fique com dúvida não, porque o objetivo desse seminário é passar o máximo possível de informações, de conteúdo de valor e que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Mas como crescer a banca? Como ter uma banca alta para então vocês viverem das apostas esportivas? Você precisa fazer o que a gente chama de planejamento de carreira. Tá? O que seria um planejamento de carreira? Primeiro, quanto que você quer ter de banca? E em quanto tempo? Você precisa ter um valor e você precisa ter uma data que você quer chegar nesse valor. Tá? O Rodrigo ali manda o link da VBET. Me manda depois da live, Rodrigo, aqui no direct, que eu mando para ti o link, tá? Depois no final da live, manda aqui no direct aqui do Instagram que eu passo para ti o link da VBET, que é a nossa casa parceira, tá bom? O que é um planejamento de carreira? Você precisa ter o valor que você quer ter de banca e o tempo que você quer chegar nesse valor. Geralmente, a gente recomenda um prazo aí de 24 meses. Ou seja, 2 anos. 2 anos fazendo aportes mensais. Tá? 2 anos fazendo aportes mensais. Ou seja, vamos imaginar que você comece com a banca de R$1.000. Mas você pode usar uma banca menor, não tem problema nenhum. E aí, todo mês, você vai fazendo aportes mensais. Você vai colocando dinheiro nessa banca. Tá? O quanto que você vai colocar, quanto que você vai aportar por mês, não importa. Isso aí fica a critério e de acordo com a realidade de cada um. Mas é importante que vocês façam esses aportes. Porque esses aportes mensais, somados com os lucros que vocês vão ter mensalmente e gerando essa rentabilidade mensal durante 24 meses, ou seja, durante 2 anos, vai fazer com que sua banca vá lá para cima. Facilmente a sua banca vai mais de 10 mil,
15 mil, podendo chegar até 20 mil, dependendo de qual valor que você vai aportar. E aí sim, e aí você com uma banca já acima de 10 mil, com 15k ou 20k, você consegue, certamente com os lucros que você está tendo já, e aí lógico, aí você já precisa ser lucrativo, né? Você já precisa ter aí pelo menos 12 meses de lucratividade, né? Então não é, quando a gente fala assim, você precisa fazer um planejamento de carreira, você precisa fazer os aportes mensais na banca, imaginando que você já, né, passou por aquela etapa, né, de chegar na consistência. Então pelo menos 12 meses aí, e que ao final de 12 meses você, é lucrativo, você conseguiu fechar no lucro lá. Lógico que vai ter meses que você vai fechar no negativo, como eu falei, é renda variável, mas somados os 12 meses, janeiro foi positivo, fevereiro positivo, março negativo, você fechou no final do ano lá no positivo, né, com um valor bem acima aí do que você começou. Então você conseguiu chegar na lucratividade. E aí então, a partir disso aí, você faz então o seu planejamento de carreira. O tempo que você vai fazer os aportes, o valor que você vai fazer os aportes. E lógico, esses aportes, pessoal, eles não podem comprometer a sua renda fixa, né? O que você tem, você vai pagar as suas despesas, você vai pagar todas as suas despesas que você tem e você não pode tirar de uma despesa para aportar na banca, não. É um valor que sobra no mês. Aí esse mês sobrou R$100. Paguei todas as minhas contas, tirei dinheiro para o meu lazer e sobrou R$100. Então esse é o valor que eu vou aportar esse mês. Se sobrou mais, aporta mais. Você lembra que quanto maior é o aporte, maior ou mais rápido vai ser esse crescimento da sua banca. Lembrando que a gente vai colocar um prazo aí de 24 meses. É o prazo que eu recomendo. Não recomendo você colocar 12 meses porque é muito pouco. Um ano é muito pouco. Você precisa de mais tempo, tá? Para que a sua banca possa então realmente ter um crescimento muito bom. Aí você pode perguntar assim, pô, Jesus, mas eu vou ficar 2 meses só aportando, não vou fazer nenhum saque? Nesse período não, porque esse é o período que a gente está fazendo o seu planejamento de carreira, para que você daqui a 2 anos consiga lucrar com isso, consiga ter uma renda extra oriunda das apostas esportivas, ou quem sabe, dependendo do tamanho da sua banca e quanto que é as suas despesas mensais, viver das apostas esportivas. Então você precisa percorrer esse caminho, você precisa fazer esses aportes mensais. Como eu falei, os aportes somados com a rentabilidade que você tem. Por exemplo, esse mês eu fechei em 15% de lucro da banca. E aportando e crescendo, a sua banca ela vai subir de uma maneira progressiva e muito rapidamente. É assim que você vai crescer a banca de forma consciente, tá? Rápida. E então você possa aí viver das apostas esportivas. Não é fazendo loucuras, fazendo múltiplas, querendo crescer a banca do dia para noite. Não é assim que vai acontecer. É assim que a maioria faz e por isso que 90% das pessoas perdem dinheiro, tá? Porque não fazem esse planejamento de carreira que eu estou passando para vocês aqui. Então vocês precisam fazer, vocês precisam passar por esse processo do planejamento de carreira. Que tenho certeza que após 2 anos, após 24 meses aportando e com a rentabilidade, a banca de vocês vai estar lá em cima. Vai estar lá em cima. E aí finalmente vocês vão poder ter uma renda extra ou viver, né, das apostas esportivas. Que é o que eu acho que a maioria quer. Que todo mundo que está aqui na live, que todo mundo que sonha com isso, é viver das apostas esportivas, né? E viver das apostas esportivas não é sentar na frente da TV, do computador e achar que vai ganhar dinheiro fácil. Não é isso. É muito trabalho. Vocês estão vendo aqui como é, né? Tô passando aqui para vocês conteúdo de valor, que não é fácil. Vocês vão ter que estudar muito, vocês vão ter que sentar, analisar jogo, fazer precificação, modelo. Mas é assim que funciona. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. Trabalhar muito, estudar muito. Tá? E começa por aí. Começa por aí, fazendo esse planejamento, estudando, analisando, né? Sempre buscando coisas novas, né? Cursos, para que você possa evoluir, para que você possa então ser um apostador profissional, tá? É isso que eu quero nesse seminário, que você saia desse seminário melhor como apostador, tá? Que você saia realmente um apostador melhor desse seminário, com muito conhecimento, e eu quero ajudar você nisso aí, em todo esse processo. Eu estou aqui para ajudar vocês. É isso que eu faço, é isso que eu vou fazer, é isso que eu estou fazendo. Então você precisa fazer esse planejamento,
Tá? São 2 anos que você vai ficar aportando, que você não vai fazer nenhum saque, mas que você vai lá na frente colher os frutos. Quando a sua banca estiver lá com 20k, você vai dizer, pô, imagina com a banca de 20k. E aí você vai lá e faz 10%, você faz 15% da banca. Pô, 10% de 20k é R$2.000. É R$2.000. Já dá para pagar uma boa parte das despesas, né? Não sei qual é o valor das despesas de vocês, mas dá para pagar boa parte. Se você faz 15%, e eu tô falando aqui 10%, mas você pode fazer muito mais. Você pode fazer muito mais do que isso, tá? De acordo com, né, com o seu método que você tem, com o número de apostas que você faz, você pode fazer muito mais do que isso. Tem cara que às vezes faz 50% da banca no mês. Lógico, às vezes sendo um pouquinho mais agressivo. Mas imagina se você fecha o mês aí com 50%. Com a banca de 20k. Você fecha com 10k de lucro. 10k de lucro, você paga as suas despesas e ainda vai sobrar muito dinheiro. Para de repente você, num mês, você tá lá com um suportezinho lá, entendeu? Então, esse planejamento de carreira é a chave para que você tenha uma banca elevada. A gestão de banca, o gerenciamento do seu capital, somado com o planejamento de carreira, vai fazer com que você tenha uma banca lá em cima, uma banca alta, tá? Sem fazer nenhuma besteira, sem fazer nenhuma bobagem, tá? E vai conseguir, então, colher os frutos lá na frente. Agora, você precisa ter a paciência que você vai ficar aí pelo menos 2 anos apostando, estudando e colocando esse dinheiro lá, tá? E mais uma vez, esse dinheiro que você vai aportar, ele não pode comprometer as suas despesas mensais, as despesas da sua casa, as despesas que você tem, as contas, mas nesse mês não sobrou nada. Beleza, então nesse mês você não vai aportar. Tudo bem, faz parte, tá? Você não tem essa obrigação de aportar todo mês. É óbvio que se você conseguir, melhor. Se você conseguir fazer aportes todos os meses, durante esses 24 meses, melhor para que essa banca cresça mais rapidamente. Mas se porventura algum mês você não conseguiu, tudo bem. Daqui a pouco no mês seguinte você consegue botar mais dinheiro, né? Esse mês não deu, mas no mês seguinte sobrou mais. Aí eu vou suprir esse mês que eu não consegui fazer o aporte. Sem fazer bobagem, como eu falei, sem deixar de pagar uma conta para botar dinheiro na casa de aposta. Não é isso. Sempre fazendo algo com segurança e com comprometimento. O cara botou ali qual a garantia. Não sei qual é a garantia que você está perguntando, Leandro. Nas apostas esportivas você não pode garantir nada. Nas apostas esportivas é renda variável. O que eu estou falando aqui, eu acho que talvez você não tenha pegado o início da aula. Tá? Então, se você não pegou, você pode voltar depois na live aqui e pegar aqui o início da aula. Ninguém está falando aqui em garantia de nada. Nós estamos falando aqui em planejamento de carreira, certo? Em planejamento de carreira para que você tenha uma banca lá em cima, fazendo aportes mensais e com que esses aportes, somados com a sua rentabilidade, você consiga ter uma banca elevada, tá? Mas volta no início lá e acompanha a aula desde o início para você entender toda essa parte, senão você vai ficar boiando na aula de hoje. Tá, pessoal? Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Pode mandar sua pergunta aí, desde o princípio lá. Divisão da banca, divisão da stake, como recalcular a sua banca, qual é o período que você vai recalcular, stake pequena, stake média, stake grande, planejamento de carreira, aportes mensais. Tá com dúvida? Pergunta aí, tá? Essa é a hora de perguntar. Muita gente pergunta, vocês não perguntaram, mas muita gente às vezes fica na dúvida de qual é uma rentabilidade média de um apostador profissional, por exemplo. Geralmente, isso aí lógico que é muito individual, mas ela fica na casa de 12 a 15 unidades por mês. 12 a 15 unidades por mês. Se você é um cara, por exemplo, que dividiu a sua banca em 50 partes, onde cada unidade ela representa 2%, e se você faz 15 unidades, por exemplo, representa 30% da sua banca no mês. 30%, imagina uma banca de 20k.
Tá? Vamos ver o que o Cícero perguntou ali. Sobre esses valores de 10k e 20k, não é perigoso deixar nada porque a casa não se compromete de sumir com esse valor? Cícero, é o seguinte, nesse caso, quando a gente fala em fazer aportes mensais na casa de aposta, sempre com base em casas que são casas que a gente confia, né? Casas que você vai colocar o seu dinheiro lá com segurança, né? Então, lógico, existem muitas casas de apostas e tem muitas e dessas casas tem algumas que não são confiáveis, né? Realmente que você pode botar o dinheiro lá e de repente o cara as pessoas não te pagarem. Mas existe muitas, a grande maioria são casas confiáveis, seguras, né? Eu tenho uma que eu indico aqui sempre, que está conosco já há mais de 3 anos, que é a VBet, que é uma casa parceira, mas não é só por ser parceira, é uma casa que é 100% segura e 100% confiável, onde eu coloco também o meu dinheiro lá, tá? Mas o que eu recomendo para vocês, até foi importante o Cícero perguntar isso aí, falar das casas de apostas, porque eu diversifico a minha banca em várias casas de apostas. Eu não tenho conta apenas em uma, tá? Eu tenho contas em várias casas de apostas, porque aí o que acontece? Eu tenho a minha banca principal em uma casa de aposta, onde eu faço a minha plataforma lá e tenho a minha banca principal, certo? E tenho contas em outras casas, na VBet, por exemplo, onde eu faço saques mensais. Essas contas que eu tenho em outras casas, onde eu tenho valores mais baixos, eu faço saques mensais. Na minha conta principal, eu faço saques a cada 6 meses. É isso mesmo. Na minha conta principal, eu faço saque de 6 em 6 meses, certo? Porque eu faço saques maiores, faço saques bem grandes. Então, eu faço 6 em 6 meses. Em contas menores, em casas que são menores, eu faço saques mensais. Todo mês eu vou lá e faço saque. Às vezes faço saque a cada 15 dias, vou sacando também, tá? Então, vocês podem ter também várias contas em várias casas, sempre com casas que sejam seguras e confiáveis, né? Você não vai colocar dinheiro numa casa onde você não confia, tá? Mas para fazer o planejamento de carreira que eu comentei aqui durante a aula, coloque, e esse dinheiro você não vai sacar durante 2 meses, você vai colocar numa casa que vamos chamar de banca principal, né? Lá que vai ser a sua banca principal. Você até pode colocar o seu dinheiro em outra casa, onde você pode ir trabalhando lá mensalmente, de repente sacando, e até mesmo esse saque você utilizar para fazer aportes na sua banca principal, pode também, tá? Então você pode fazer isso aí. Vamos ver aqui as perguntas. Qual o máximo de jogo a gente ou você sugere a gente botar em cada aposta? O Juan perguntou. Juan, partindo do princípio, assim, a gente não trabalha com múltiplas, tá? Múltiplas, elas vão sempre levar a gente, no longo prazo, a perder dinheiro, tá? Isso aí já está mais do que comprovado, então não precisa nem repetir. Então o ideal é você sempre fazer apostas simples, como a gente mostrou ontem aqui na aula de ontem, quando a gente falou de modelo de precificação, você fazer uma precificação, encontrar uma odd de valor, então você fazer entradas individuais. Ah, quer fazer uma duplinha ali, né? Você tá com 2 cotações que estão um pouco mais, tem valor, mas estão baixas, e quer juntar os dois, né? Você pode fazer, mas lembra que quanto mais jogo você colocar dentro de uma aposta, eu coloquei 2 jogos na aposta, maior será a chance de você perder, tá? Maior será a probabilidade de você perder, porque a probabilidade dá. Se você tem 2 jogos numa aposta, você aumenta a sua probabilidade de você errar, tá? Então isso é importante você saber. Então é sempre entradas aí individuais, tá? Qual é a média de lucro do seu grupo VIP PGF? A nossa média, a nossa rentabilidade média, principalmente do nosso grupo Panther, né, que é onde a gente trabalha sempre com entradas individuais, ela fica de 8 a 12 unidades mês, tá? O nosso grupo Panther ali, que é o grupo de entradas individuais, tá? Nós temos também a consultoria, onde a gente trabalha com duplas e bilhetes, mas aí já é um outro tipo de perfil. Ela tem uma rentabilidade um pouco menor, porque aumenta mais o risco, né? Quando você coloca, como eu acabei de falar. Mas o nosso grupo Panther, que é o que representa bem aqui o que a gente faz, né? Entradas individuais com odd de valor, ela fica sempre na casa aí de 8 a 12 unidades em média, né? Tem meses que a gente faz um pouco mais e tem meses que às vezes a gente acaba fazendo um pouco menos, então assim como tem meses que a gente também acaba finalizando no prejuízo, tá? É assim que é a vida de
de quem trabalha com aposta, né? A renda variável, e meses que você vão ser melhores, meses que você tão, mas esses meses que vão ser melhores, né, você tem que segurar o dinheiro, né, para suprir esses meses que vão ser, que vai ter meses que não vai ser muito bons, tá, pessoal? Um outro ponto também aqui, só pra gente já ir pra reta final da aula, é a questão que a gente vai falar dos heads seguidos, tá? Você criou um método, tá? E amanhã a gente vai mostrar aqui como criar uma metodologia, vai ser nossa próxima aula de amanhã, como criar um método. Você criou um método, você validou, sei lá, você fez 400 apostas, né? Validou o método com 400, 500 apostas. Você vai pegar essas 500 apostas e você vai ver, durante a validação dele, quantos heads seguidos você tomou. Pega todos lá os jogos que você fez e você vai ver quantos heads em sequência você tomou. Ah, eu tomei 8, 10, 12 heads em sequência. Exemplo aqui, né? Por que eu digo isso? Porque isso vai determinar também o valor da sua stake. O quanto que você vai utilizar na aposta, nas suas apostas, para esse método. Por quê? Porque os heads seguidos, eles vão você sabe o que vai atrapalhar o seu emocional, o que vai interferir. Pô, se eu tomar 10 heads seguidos com uma gestão de 3% ou 3 unidades, eu vou entrar em chutery, eu não vou conseguir, eu vou acabar extrapolando, vou sair da gestão, vou botar mais dinheiro do que eu posso e vou entrar pelo ralo. Então você sabe já que o que vai te abalar emocionalmente de acordo com esses heads. Então, se você sabe que nesse método você tem a possibilidade de tomar 12 heads seguidos, porque você validou, e você sabe que se você tomar 10, por exemplo, você entra em parafuso, na validação não, porque como eu falei, na validação você trabalha com pouquíssimo dinheiro. Pô, então eu tenho que trabalhar com a gestão onde eu não vejo a minha banca sangrar, né, baixar e eu entro em parafuso. Então você vai lá e coloca uma gestão conservadora. Eu vou colocar então aqui uma unidade, que eu sei que se eu tomar 10 heads seguidos, né, que é o que pode acontecer, eu vou perder apenas 10 unidades. E aí eu não vou entrar em parafuso, mas isso não vai me abalar emocionalmente. Então é importante também vocês identificarem na metodologia de vocês quantos heads seguidos vocês tomaram, né, para ajustar a gestão, né, ajustar a stake de vocês de acordo com isso, para que o emocional de vocês não venha interferir depois. Porque quando você perde emocional, ou seja, você sai do emocional, você coloca mais dinheiro, você sai do método e aí é ladeira abaixo. Tá, pessoal? Dúvidas? Agora é o espaço para vocês perguntarem aí, fique à vontade, tá? Eu acho que a parte de gestão, né, gerenciamento, planejamento, é isso aí. Vamos lá. Outra pergunta, até quantas vezes fazer uma alavancagem durante um mês? Achei muito interessante as tuas alavancagens. A alavancagem de banca é o Marilson. É um tipo, né, uma maneira que você tem de crescer a banca, de aumentar a banca. Mas é muito difícil, às vezes, você conseguir concluir. Né? É muito difícil você conseguir concluir um processo de alavancagem de banca. Né? Às vezes você começa, você vai, e no final você acaba perdendo, ou... Lógico que quando você perde só o valor que você começou, né? Porque você faz aquele modelo de ciclo lá. Mas é um tipo de alavancagem. Eu não recomendo você fazer isso direto. Mas você pegar parte da sua banca, pegar lá um valor pequeno, de repente uma unidade da sua banca, para utilizar com alavancagem, acho legal. Porque você tem a possibilidade, de repente, de também ter um crescimento de banca, tá? Durante esse processo aí de planejamento de carreira, enfim, ou quem sabe, até de repente uma outra situação, você fazer uma conta numa casa específica, que não é a sua casa principal, não é a sua banca principal, para trabalhar apenas com alavancagem, tá? Você só fazer alavancagem naquela casa. Aí pode ser uma alternativa, coloca um valor lá, e naquela casa você trabalha somente com alavancagem de banca, tá? Pode ser uma alternativa para você, mas nunca na sua banca principal, beleza? Você só vive de apostas ou tem outras rendas? Eu vivo oriundo das apostas esportivas, não somente das minhas apostas esportivas. Eu tenho múltiplas fontes de rendas, mas todas elas oriundas das apostas esportivas, com os meus grupos, com os meus produtos que eu vendo, tudo
dentro das apostas esportivas, tá? Eu não vivo apenas com o que eu ganho mensalmente nas apostas, das minhas apostas. Mas eu tenho múltiplas fontes de rendas e todas elas são oriundas das apostas esportivas. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? É importante que não fique nenhuma dúvida nessa aula de hoje. Acho que é uma aula bem produtiva, né, pessoal? Uma aula bem importante para que vocês possam aí... Acho que deu para abrir um pouquinho aí a mente de vocês, né, a cabeça de vocês, para vocês entenderem o que é um gerenciamento de capital, né, e como fazer para você ter um crescimento de banca, tá? Não havendo mais perguntas, não havendo dúvidas, tá? Eu vou já encerrando a aula por aqui, agradecer a presença de vocês, né, mais uma vez, mais um dia, tá? E amanhã, nesse mesmo horário, estaremos aqui novamente para mais um dia do nosso seminário. O Fernando botou se a live vai ficar no YouTube salva. Sim, a gente vai colocar essa live, acabando aqui, a gente vai salvar a live e vai depois, mais tarde, postar lá no canal nosso do YouTube, tá, Fernando? Aí você pode rever novamente, se você perdeu o começo, pode assistir, tá? Vai ficar gravada. O Marcos botou aula bastante produtiva, muito obrigado. Solta os palpites aqui no Instagram à noite. No Instagram eu sempre solto na parte da manhã, tá, Varley? À noite não consigo colocar, eu tenho muita coisa aí também tem um grupo VIP ainda pra mandar pra eles lá, então não consigo mandar à noite. Beleza? Sim, quanto antes você pegar a cotação é melhor, com certeza, mas eu não consigo mandar realmente à noite no Instagram. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã mais um dia, mais uma aula bem legal. Amanhã a gente vai falar sobre métodos, metodologia, como criar métodos, vai ser bem legal. E eu sempre conto com a presença de vocês, tá? Um grande abraço e até amanhã. Muito obrigado, hein?